Saímos daqui diferente hoje, de manhã? Saímos, eu saí. E já ouvi testemunho de gente que saiu também. Isso é muito bom, isso é inigualável nesse mundo que a gente vive. Estava vendo os anúncios ali, estava vendo minha filha, eu já tenho que me preparar. Estava hoje trazendo a do meio para cá e alguém comentou comigo, já preparou o coração? Eu falei, poxa, por um acaso, quando eu vi ela vestida desse jeito hoje, eu fiquei pensando, entrando na igreja com ela. O que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Falta muito ainda, mas vai dar certo. Deus é bom. Queridos, eu vou convidar vocês a abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse 16, vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Antes de lermos esse texto, eu quero orar com a igreja. Pai, Tu sabes, eu tenho falado contigo, e Tu sabes, Senhor, que nós estamos aqui humildemente Te pedindo, verdadeiramente, que o Senhor nos revele aquilo que aos nossos corações está escondido. Nós repreendemos toda palavra contrária Tua, todo engano no nosso meio, e, Senhor, já declaramos que a Tua palavra, ela é próspera, ela é verdadeira, e ela é eterna. Senhor, fala aos nossos corações aquilo que os nossos ouvidos físicos não conseguem ouvir, o que os nossos olhos físicos também não conseguem ver, porque isso é demais para nós, Pai. Tanto para mim quanto para os meus irmãos eu sei, mas o Senhor é um Deus gracioso, e nós já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado e vai falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Diz assim o texto: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Silêncio. Não dá para entender nada disso. É um sonho. Vocês já tiveram um sonho enigmático? Eu lembro muito daquilo que a gente lê na Bíblia, né? Nabucodonosor, um grande rei, tem um sonho. E aí ninguém consegue interpretar aquele sonho, eles chamam os magos, os maiores sábios daquele reino, ninguém consegue interpretar. E aí por último vem Daniel e interpreta o sonho, depois de orar, jejuar, e ele é aclamado, ó Daniel, não, só quem pode interpretar esse sonho é o Senhor. Ele ainda disse mais, né? Ele disse o sonho. A mesma coisa José e tantos outros. Mas nós temos sonhos também. Sonhos enigmáticos, e muitas vezes eu lembro de como que Deus fala comigo através de sonhos. Sonhos que eu sei, esse sonho hoje foi de Deus. Você sabe o que quer dizer isso? Ainda não. Mas aquilo muitas vezes nos serve como um aviso. E fica na nossa mente
durante muito tempo. Tem sonhos que eu lembro de, assim, 10 anos atrás, até mais. Sonhos que marcaram a minha vida, como um aviso que hoje eu já começo a entender pelo resultado daquilo que aconteceu muito tempo depois. Apocalipse, para mim, é como um sonho. É uma visão do Senhor, mas com um propósito. Deus não fez um sonho enigmático à toa. Para Moisés, ele dizia, certa vez repreendendo Arão e Miriam, ele fala: aos homens eu falo por meio de sonhos e enigmas, mas ao meu servo Moisés eu falo face a face. Nós temos essa glória hoje também, Deus muitas vezes fala diretamente com a gente face a face, mas muitas vezes por meio de sonhos. E nós não podemos reclamar, porque quando eu vejo um livro como Apocalipse, eu digo o seguinte: não foi para ser revelado claramente. Se Deus quisesse que nós soubéssemos o que queria acontecer exatamente no final dos tempos, tintim por tintim, quando ia ocorrer, ele ia falar de uma forma clara. Mas ele falou por enigma por alguma razão. Então, essa semana eu gastei lendo Apocalipse. Li Apocalipse do início até o final. Li antes o estudo sobre Apocalipse e eu descobri que eu não tenho uma corrente. Porque eu vi que tem os historicistas, os preteristas, os futuristas, os ideologistas. E no final das contas, cada corrente é muito bem elaborada. As pessoas olham para esses textos e eles dizem: no futuro vai acontecer isso, ou já aconteceu no passado, ou isso tudo é muito simbólico. Outro diz: não, é literal. E para mim a diferença, a maior dificuldade da gente entender é a gente decifrar o que é literal, o que não é literal, é simbólico. Assim como num sonho. O sonho muitas vezes tem coisas que são literais na nossa vida, e eles vão dizer assim: olha, cuidado. E aí eu sei que cuidado é literal. Só que tem um símbolo ali que eu não entendi. Meu filho teve um sonho essa semana que era com o Uber. E aí no final das contas, o que você vai pensar? Não pego mais Uber. Não, mas isso é literal. Deus não está falando de Uber. Deus está falando de um perigo, de talvez um caminho, isso tudo simbólico. E nós precisamos, é nesse momento que nós precisamos nos humilhar para saber o que Deus verdadeiramente quer dizer para a gente. E ele não disse isso agora. A Apocalipse, o verdadeiro significado que muitas vezes a gente nem para pensar, o que é Apocalipse? É revelação. Em inglês, a palavra é traduzida até de uma maneira mais adequada, talvez para o nosso entendimento. E a revelação de Jesus diretamente a João. João está na ilha de Patmos, preso, e no final da sua vida, já com 90 e poucos anos, ainda no século I, no finalzinho do século I, João é levado a uma visão, e ele recebe diretamente de Jesus essa palavra. E Jesus vem falando para ele várias coisas, e fala: escreve. Muitas pessoas entendem que João não teve participação, porque normalmente nos livros existe a participação humana e a participação do Espírito Santo, da revelação. Mas nesse parece que ditado, e João não teria quase participação nisso. Então, ele começa a falar sobre, Jesus aparece a ele numa visão gloriosa, e naquele momento, a igreja estava passando por uma dificuldade. Já não era algo tão puro a igreja no final. Nós podemos lembrar que nesse tempo, a igreja já tinha ido para a Ásia, já tinha ido para a Europa, Paulo levou, outros apóstolos levaram também. A igreja já estava, de certa forma, perdida no meio de falsos profetas, estavam entrando na igreja, estavam enganando a muitos. A gente pode ver por todas as cartas que foram escritas por Paulo e outras cartas gerais. E aí no final a gente sabe que a igreja já estava sofrendo ameaças da própria existência, falsos ensinos, perseguição, paganismo, idolatria, complacência.
E o objetivo principal desse livro é fortalecer a igreja. E esse livro ele foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, mas representando todos nós, todas as igrejas. Nós, como igreja, nós precisamos ler esse livro. Mas eu sei que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de ler. Justamente porque a leitura, quando a gente faz essa leitura, a gente quer adivinhar, a gente quer acertar exatamente os enigmas. E eu creio que Apocalipse não foi feito para a gente adivinhar os enigmas. É para a gente ver a essência gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as coisas que Ele tem preparado para a gente e que já está realizando. E aí você vai me perguntar em que parte nós estamos, em que tempo nós estamos, eu não sei. Porque a dificuldade é justamente essa, porque nós, quando que aconteceram a abertura dos selos, são 7 selos, na cronologia aqui, na ordem de apresentação é uma, na cronologia eu não sei. Então são 7 selos apresentados, depois são 7 trombetas e depois são 7 taças da ira de Deus. E eu fico me perguntando quando que isso foi apresentado, eu não sei. E eu acho que a gente também adivinhar isso agora nem é o tema. Existem estudiosos, mas existem divergências também. Então a gente não chegaria a nenhum lugar. E aqui nós estamos falando da 6ª taça. E é importante porque é a preparação para algo que vem no final. A gente vive uma guerra importante. E talvez nem todos aqui percebam que nós vivamos, ou que nós precisamos viver em guerra. A gente ouve falar de guerras, e muitas vezes a gente vai falar sobre as guerras físicas, assim como o Uber, né? Dentro da visão, mas a guerra de que nós falamos é uma guerra espiritual, é uma guerra invisível, né? Vocês podem falar, que guerra? É tipo uma guerra na Ucrânia, é tipo uma guerra agora no Irã. A gente sabe que existem artimanhas envolvidas na guerra, nas guerras, existem interesses envolvidos nas guerras, mas a guerra que nós lutamos é uma guerra que ela envolve um domínio. Aí você vai falar, mas as outras também envolvem domínio, mas o domínio, assim como Jesus fala para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus súditos já estariam aqui para me libertar dos judeus. Mas agora, o meu reino não é desse mundo. E enquanto nós vivemos aqui, ainda não é desse mundo, até que Jesus volte. Naquele tempo será desse mundo. Mas a guerra ela não foi estabelecida nem na época de Jesus, nem agora. Ela já foi estabelecida desde o início da criação. E nós podemos ver lá em Gênesis, quando isso aconteceu. Gênesis 3 vai falar da queda do homem. E todos nós conhecemos essa história, o homem pecou, né? A serpente engana a mulher, dá lá o fruto proibido, que era a única proibição de Deus, e acaba aquela vida, começa a morte espiritual e a morte física em consequência. Mas nesse momento do erro e do pecado, Deus a amaldiçoa. Primeiro a serpente, depois a mulher e depois o homem. Diz assim, versículo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua
descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará luz filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse, por ter dado ouvidos à sua mulher, cuidado homens, brincadeira, ouçam as suas mulheres, porque é muito importante, ela já me salvou de várias. Eu vejo minha mãe salvando muito meu pai também. Se ela estiver escutando, ela vai gostar de ouvir isso. Mas, mãe, saiba que a Vivian também me salva. Não é nenhum mérito seu só, exclusivo. Mas vamos lá. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó. E aí você volta para a maldição da serpente, e ele fala assim, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Existe uma ligação aqui. Eu vou explicar para vocês, calma. Existe uma figura, porque Satanás, ele foi condenado a comer pó o resto da vida dele. O que você acha mais glorioso? Matar Jesus na cruz ou morrer na cruz? Ou ver Jesus morrendo na cruz? Isso é profundo. Quando os homens maus, eles fazem as maldades, as perversidades, quando o homem faz da relação sexual, da união entre um homem e a mulher, faz algo horrendo, terrível, não existe glória nenhuma nisso, não existe beleza nisso. E Satanás foi condenado, enquanto ele buscava glória para si mesmo, a fazer aquilo que não pode trazer glória para ele. E ele vai comer pó, ele vai buscar filhos e filhas durante toda a sua vida, até o dia que Jesus voltar, porque ele será condenado juntamente com eles. Então ele tem uma função de buscar estragar as pessoas e arregimentar um exército para ele. Vocês entenderam isso? Então hoje, aqui em Gênesis ainda, quando ele fala descendência, a inimizade entre a descendência da serpente e o descendente, ele estabelece duas linhas, os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. E essa oposição, ela vai trazer para a gente a necessidade de que nós estejamos opostos a um outro exército, que se coloca em confronto conosco o tempo todo. Eu estou falando conosco, já me incluindo nisso, porque eu sou descendente da mulher. E quanto mais eu me manifestar como descendente da mulher, mais os descendentes da serpente vão vir contra mim, porque é uma guerra invisível e gloriosa. E aí, quando nós vamos ler esse texto vai falar justamente disso. Eu acabei fechando a Bíblia aqui, mas eu acho rapidinho. Esse texto vai falar justamente disso, porque a guerra é algo que é composto de muitas batalhas. Mas a Bíblia aqui, ela vai falar sobre uma batalha. Ela vai falar sobre a batalha do Armagedon,
como uma batalha final. Eu não sei se vocês perceberam, a gente está falando também da sexta taça. E Deus vai derramar Ele está estabelecendo aqui, né? Estabeleceu lá no ano 90 depois de Cristo, e nós hoje podemos ler isso e entender isso. Ele estabeleceu uma guerra. Lá em Gênesis, aqui estabeleceu o futuro, uma batalha. Mas é uma batalha final, porque as taças todas, elas começam a ser derramadas sobre a humanidade. Mas você vê que são as taças da ira, não tem nada bom. Quando essas taças começam a ser derramadas, elas vêm trazendo aflição, vêm trazendo dor, vêm trazendo destruição. E o final desse mundo está fadado à destruição. E quando nós entramos no sexto flagelo, ele começa a dizer que ele está juntando reis sobre o grande rio Eufrates. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que esses demônios estão fazendo? Eles estão operando uma taça de ira de Deus. Eles estão enganando pessoas. Estão reunindo pessoas sob um engano. E essas pessoas estão sendo arregimentadas, não por Satanás, mas por Deus, para a destruição. E depois dele falar isso, ele vai dizer assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Cuidado. Preste atenção. Vigie. Essa é a mensagem da sexta taça. O Senhor está regimentando reis poderosos de todo o mundo e está trazendo para o grande dia de destruição desses homens, mulheres. Então, quando nós olhamos para esse mundo todo destruído, a perversidade imperando, isso muitas vezes pode até desanimar a gente, mas nós sabemos o fim de tudo isso, que vai ser o grande dia, não é de Satanás, é do Senhor. E isso prepara para a sétima taça. E a batalha final, esses reis são arregimentados, são trazidos, e eles vão para um lugar chamado Armagedon. Armagedon é um lugar que na geografia ele existe, e é em hebraico, mas ele se chama Hal Megiddo. Se você for nos mapas, você vai ver que é uma planície, se chama planície de Megiddo, o Vale de Megiddo, e existe uma cidade que hoje é um parque, porque está em ruínas, né? É uma cidade naquele tempo, e lá embaixo nessa cidade ocorriam batalhas épicas, batalhas muito importantes ocorreram nesse vale. Então esse vale ele tem um significado de batalhas que ocorrem com o povo de Deus. O povo de Deus ali, ele tinha uma missão, e essa missão a gente pode entender para a gente hoje em dia, porque todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, elas servem como sombras para aquilo que acontece hoje em dia conosco. Israel sempre foi um povo guerreiro, mas talvez muitos de nós não tenham parado para pensar por que era guerreiro. Na verdade, quando o povo chega no Egito, ele não é um povo, é uma família. E sob a promessa que Deus fez a Abraão, na verdade, para realizar a sua glória, eles saem dali como um povo, direcionado a quê? A ser um povo separado de todos os outros povos que pudessem declarar ao mundo a glória de Deus.
Então esse povo estava ali para manifestar algo diferente. Enquanto isso, existiam outros povos ao redor, outros povos que manifestavam deuses diversos, tentavam manifestar glórias diversas, e esses povos se opunham fisicamente ao povo de Deus. E nessas oposições eles entravam em batalha. E cada vez que existia uma batalha, existia ali também um significado. No Vale de Meguido, Débora e Baraque derrotaram milagrosamente Cícera. No Vale de Meguido, Gideão pôde derrotar um exército com 300 homens apenas. Um exército grandioso, enquanto o dele, muito menor, mal aparelhado, mas diante de um milagre, Deus faz ali o que precisa fazer. Mas também nós tivemos derrotas lá. Josias foi morto nesse vale, porque tentou impedir que o faraó Neco II, ele atravessasse por ali. E aí foi morto em batalha. Saul também, lutando contra os filisteus, ele acabou sendo morto. Tudo sob o controle do Senhor e a soberania do nosso Deus, que opera até hoje algo grandioso no nosso meio. E o povo, aquele povo de guerra, ele era convocado com 20 anos de idade. Homens, mulheres eram só apoio, mas os homens, eles com 20 anos de idade, eles eram convocados para a batalha, para representar Deus, o seu domínio, o seu reino. Como eu falei, existem dois reinos, um representando Deus, diferente de todos os outros povos da terra, e os outros povos, que são a soma de tudo que resta. Hoje nós podemos entender que nós somos um reino de reis e sacerdotes que representam o Senhor nesse mundo, mas também nós temos em oposição a nós muitos outros reinos. E eu gostaria de trazer para cá a figura de um exército, porque enquanto nós estamos nessa batalha, nós começamos a enxergar que nós estamos em guerra e que nós temos batalhas, uma após a outra, contra outro exército, por um domínio, que é o reino do Senhor. Nós precisamos entender como lutar e qual a nossa participação nisso. Naquela época, hoje a gente fala de guerra da Ucrânia, e a gente vai falar de drone, vai falar de avião supersônico, as coisas mais tecnológicas do mundo hoje. Aperta um botão, até que chega, né, para você dominar o território, você precisa entrar lá, e aí sim, vai com as armas também mais tecnológicas do mundo. E aí faz muita diferença aquele país que tem dinheiro, o outro que não tem dinheiro, tem uma condição menor. E a gente fica pensando, nosso país, graças a Deus, é um país pacífico nesse sentido, a gente não tem que enfrentar tantas coisas, apesar de existir uma guerra civil, de certa forma, né? O pessoal da polícia enfrenta muitas vezes dificuldades nesses termos, mas naquele tempo a guerra era diferente, era um embate corpo a corpo. Então era muita infantaria, né? Os homens armados, eles se dispunham num vale ou num campo aberto, um de um lado, o outro do outro, outro grupo do outro, e aqueles homens, eles tinham também certa tecnologia que fazia diferença, porque era uma infantaria e quando tinha cavalo era um pouco mais vantajoso. E aí depois tinha os carros de guerra, que eram carros leves, que tinham certa tecnologia, não era todo mundo que tinha. E as armas também, né, dependendo do aço, uma espada, um escudo fazia diferença, era bronze, alguns usavam bronze, outros não podiam,
não tinha recurso. Então, a dinâmica da guerra dos exércitos naquela época, de certa forma, é bem parecida com o que existe hoje. Só que existia um elemento com que muitos não contavam, que era o poder e a majestade do nosso Deus, o Senhor dos exércitos, investido naquele exército. Então nós podemos ver muitos, mas muitos milagres. Um dos milagres que eu posso citar é o milagre justamente de Gideão. E Deus provoca esse milagre para a sua glória. No início existiam ali 32 mil homens. Depois caiu para 10 mil homens. Deus fala, manda todos aqueles, pergunta, você está com medo? Você está ansioso? E eram 32. Dos 32 só ficaram 10 mil que não falaram que estavam com medo. E depois ele mandou lá para a fonte, para o riacho, para beber água, e sobraram 300. São esses 300 que você vai... Como? Eu com 32 mil homens, eu já estava difícil, porque eles são em maior número, eles têm um aparelho de guerra mais potente, mais tecnológico. Como que eu vou fazer isso? E Deus dá a estratégia. Deus move de uma forma tão miraculosa que a gente não consegue alcançar. Estava lendo essa semana e Samaria estava cercada, e os cercos era outra estratégia de guerra. Eles faziam muito isso, as cidades eram fortificadas, e aí eles cercavam a cidade de modo que ninguém pudesse entrar ou sair. E aí começavam a acabar os recursos, a comida, a água. E depois de alguns meses, a Bíblia diz que uma cabeça de jumento custava 80 moedas de prata. E em determinado momento, o rei Joacás estava andando por cima da muralha. Ele ouviu duas mulheres e uma interpelou uma briga entre duas mulheres, e uma interpelou ele. Falou, olha, essa mulher combinou comigo que a gente ia assar o meu filho para comer, e que depois ela ia dar o filho dela para a gente não morrer. E eu dei o meu filho, agora ela escondeu o filho dela. Nesse momento, o rei rasga as suas roupas. Que miséria! O que está acontecendo com a gente? E ele vai perguntar ao profeta. Deus está fazendo isso com a gente por quê? E aí o profeta diz para ele, olha, amanhã, a essa hora, 1 quilo da melhor farinha vai custar 1 moeda de prata. E 2 quilos da melhor cevada vai custar 1 moeda de prata. E aí o capitão que estava com o rei, ele vira e fala assim, mesmo que Deus abrisse as portas do céu, isso seria impossível. E o profeta imediatamente retruca, olha, você vai ver, mas você não vai poder comer. E aí no dia seguinte, aqueles homens, durante a noite ainda, alguns leprosos estão diante do portão, e eles começam a pensar entre eles, olha, a gente vai morrer de fome, não tem mais jeito, vamos lá para o acampamento dos sírios e vamos ver o que eles podem fazer por nós. Se eles matarem a gente, problema, a gente já está quase morto mesmo. Quando eles chegam lá, os homens tinham debandado do acampamento. Eles ouviram carros de guerra, eles entraram em desespero, eles começaram deixaram tudo para trás, armas, despojos, tudo, mantimento. E aqueles homens, eles voltam, falam para o povo, e aquele povo, ele avança sobre o acampamento dos sírios. E no dia seguinte, 1 quilo da melhor farinha custava 1 moeda de prata. E 2 quilos da melhor cevada custava 1 moeda de prata. Mas aquele capitão, infelizmente, foi enviado para o portão. E o povo, quando avançou, pisoteou ele, e ele morreu.
Qual Deus que tem tamanha criatividade? Quando que a nossa cabeça pode imaginar que a vitória está logo ali diante de nós? Porque parece que a primeira coisa que nós pensamos é que nós estamos perdendo e nós começamos a desanimar. Vai dar tudo errado, eu não vou alcançar, eu estou olhando para o lado e essa pessoa não quer nada. Parece que é sempre assim, né? Mas Deus está realizando o invisível no nosso meio, e é milagre. E para integrar o exército de Deus, existiam os princípios. A fé, e a gente tem que confiar em Deus. Normalmente, quando saíam para as batalhas, os reis, eles buscavam nos profetas a direção. Deus não falava com todo mundo, mas com os profetas ele falava. Então, olha, tem uma batalha que eu preciso sair ali. Será que vai valer a pena? Será que eu vou perder? Será que essa batalha é a direção de Deus para o nosso povo? E aí, em determinado momento, Acabe e Josafá, o rei de Judá, Acabe, o rei de Samaria, de Israel, eles se uniram contra a Síria e eles chamam os profetas. E Acabe reúne 400 profetas. E aqueles profetas começam a profetizar: não, vai ser maravilhoso, você vai ganhar. Aí Josafá lembra e fala: não tem mais nenhum profeta nesse reino. Não sei se ele desconfiou, porque estava tudo tão fácil, né? Bajuladores. E aí ele fala: tem mais um, mas ele nunca profetiza bem ao meu respeito. E foi chamar Micaías, e Micaías fala a profecia ao contrário para ele. E Micaías é preso por causa disso. Perseguição, guerra. Mas o povo, ele precisa de uma direção de Deus. Toda vez que nós saímos em batalha, nós precisamos perguntar ao nosso Deus: Senhor, é para eu lutar essa batalha? É a sua direção? Tem o teu propósito? Outra coisa que aqueles que lutam as batalhas eles precisam alcançar é a coragem. E a coragem, ela só vem a partir da fé por uma visão. E quando nós não conseguimos ver, nós temos medo. Eliseu, ele estava lá no reino e toda vez que o rei sírio ele ia buscar o rei de Israel, Eliseu já tinha avisado: olha, o rei sírio vai estar nesse lugar. E em determinado momento o rei sírio começa a desconfiar: nós temos um espião. E aí um assessor dele fala: olha, não é espião nenhum, é porque eles têm um profeta lá que ele enxerga tudo dentro do quarto dele. E ele vai e conta para o rei: então vamos buscar esse profeta. E eles chega aquele exército, cerca a cidade para buscar o profeta. E aí o moço, o ajudante do profeta, ele chega lá na frente da cidade e ele olha aquele exército todo, ele fica temorizado. O que a gente vai fazer? Vieram buscar a gente, acabou. E aí Eliseu fala para o moço: volta lá e vê direito. E nesse momento Eliseu pede a Deus: Deus, abre os olhos dele, porque maiores são os que estão conosco do que os que estão com ele. E aí naquele momento que o moço sai de novo para olhar aquela cena, ele vê o exército sírio, mas ele vê o exército do céu. E Eliseu no mesmo momento fala: cega esses homens. E aqueles homens foram cegos. Mas nós precisamos ver que o exército de Deus está conosco. E a partir desse momento que a gente vê, a gente precisa se entregar. Entregar aqui significa a gente sentir, a gente agir, diferentemente de se omitir.
Porque naqueles exércitos existia muita deserção também. Mas nós precisamos o tempo todo nos olharmos como soldados valentes, soldados que enxergam, que têm fé e que se entregam na obra do Senhor. Talvez os maiores exemplos contrários a isso estejam lá no Egito, no deserto, depois daquele povo sair do Egito. Era muita murmuração. Eles nunca conseguiam ver e queriam voltar o tempo todo para o Egito. E aí começam a surgir rebeliões, como a de Corá, que foi engolido pela terra. Mas em determinado momento, o povo está se misturando, os homens de Israel estavam se misturando com as mulheres midianitas, num ato de plena rebeldia contra o Senhor, e Deus começa a derramar uma praga sobre o povo. Mas um homem se levanta, Finéias, filho do profeta Arão, e ele vai lá e acaba com aquilo, fazendo o que precisava ter. Ele mata o homem e a mulher. Mas por que ninguém fez isso? Só Finéias. E por causa disso ele foi abençoado. Recebeu uma promessa de Deus, de que todas as gerações a partir dele seriam sacerdotais. Sabe, no Novo Testamento, a partir de tudo isso que a gente vê no Antigo como questões que são para a gente hoje em dia, a gente vai como que acontecia no Novo Testamento e como que acontece hoje em dia. Porque a gente está falando de guerras físicas, né? Mas misturado, mas a gente hoje não batalha. Jesus mesmo falou para Pilatos: o meu reino não é desse mundo, ele não lutou. Mas como que a gente faz hoje em dia? A gente sabe que João, ao escrever esse livro de Apocalipse, ele estava lutando, de certa forma, apesar dele estar preso, ele estava preocupado e lutando contra a heresia que entrava dentro da igreja, contra a destruição da igreja. Ele estava orando sobre isso. A gente vê também em 2 Timóteo, não sei se vocês já leram, leiam depois o último capítulo de 2 Timóteo, que é uma das últimas cartas de Paulo. Dá vontade de chorar, irmãos. É Paulo abandonado. São pessoas dando prejuízo para Paulo. E a gente não está falando de pessoas de fora da igreja, não. Eram pessoas que estavam ali para ajudar ele, mas que na hora H eles saíram e bateram em retirada. Deixaram ele sozinho, por medo, seja lá o que for, por falta de transformação, por falta de conversão. E hoje em dia o que mais a gente vê é isso. Falando da igreja hoje, infelizmente, a gente precisa buscar essa visão como guerreiros do Senhor. E eu não estou falando só da igreja física local, Shalom, não. Eu estou falando de uma igreja universal, de uma igreja que se reúne, que não fica olhando só para os seus próprios problemas. Sabe, naquela frente de batalha a gente tinha 3 classes. A gente tinha os líderes, os intermediários e a gente tinha os soldados. O que se esperava dos líderes? A gente espera que os líderes tenham orgulho, tenham visão, né? Eu me orgulho do que eu busco, do que eu vivo. Eu tenho visão e Deus me dá essa visão além de mim, porque isso não é para mim, pelo contrário, eu tenho que me sacrificar. E a partir disso Deus vai fazer, Deus me dá força, Deus me dá direção. Então olhe para um líder, eu preciso ver isso. Eu preciso ter a convicção de que ele está no caminho certo, porque ele é um homem que segue ao Senhor e que não busca proveito próprio. No meio intermediário, eu preciso ver homens e mulheres com compromisso e disciplina, pessoas que têm liderança, pessoas que têm funções importantes,
compromisso e disciplina. Não sou eu que espero, é o Senhor que espera isso do seu exército. E entre os soldados valentes, que haja coragem, que haja fé, que haja obediência e que haja aliança. Eu fico pensando sobre a vida de Acã. Acã foi um homem, vou contar brevemente, o povo de Deus estava entrando em Canaã e Josué, ele começa a pensar, como que eu vou entrar nessa cidade de Jericó? Possível, olha as muralhas, a gente não tem arma para isso. Qual a estratégia? De repente, o anjo do Senhor, o general dos exércitos, ele chega e se apresenta a Josué e dá a estratégia. Você vai dar 6 voltas ao redor da cidade e no último dia você vai dar 7 voltas e vai dar uma volta a cada dia durante 6 dias. No 7º dia você vai dar 7 voltas e depois você vai tocar trombeta. Meu Deus, que loucura! Que estratégia é essa, louca? E aí assim eles fizeram. E as muralhas caíram. Só que existia uma ordem de obediência. Vocês não vão pegar nada de lá. Não existe despojos, vocês vão destruir tudo, porque é anátema, é maldito. E nós sabemos que Acã, ele saiu com despojos escondidos. E o povo todo pagou por causa disso. Só que uma coisa que a gente tem que parar para pensar, olha, Acã estava no exército. Se ele pegou alguma coisa e entrou lá, é porque ele estava na guerra. Ele era um soldado que estava com coragem, talvez com fé, aliança, mas não tinha obediência ao Senhor. E nós precisamos vigiar para que as nossas vestes estejam que nós estejamos vestidos e não nus. É isso que o texto fala. Mas as rãs, elas vêm para nos enganar. E aí você vai falar, mas isso vai ser só depois da tribulação e tal. Queridos, as coisas, o anticristo, a besta, o falso profeta, a Babilônia, todas essas figuras que existem em Apocalipse, elas já existem hoje. O espírito do anticristo, ele já existia desde a época de João. Ele fala lá nas cartas dele. E a gente está preocupado porque vai ter a marca da besta. Eu não sei se é na Suécia, agora criaram um chip que você implanta aqui e tal. Mas olha só, o chip já está no celular. Vai para a mão, vai para a testa, mas é muito mais do que isso. Na verdade, eu creio sim no anticristo, na besta personificado, no falso profeta personificado, algo que vem assim avançando, mas como uma repetição, talvez muito mais influente, com certeza muito mais influente do que nós temos hoje, mas vai enganar as mesmas pessoas que estão sendo enganadas hoje pelos falsos profetas, que estão sendo enganadas hoje pelos governantes. Apocalipse fala disso, e aí essa batalha cósmica, em que essas rãs demoníacas, elas são lançadas para enganar, elas não são enganadoras simples, elas são enganadoras por sinais. A violência intimidatória é o que representa a besta, a heresia enganosa é o que representa o falso profeta, e a riqueza sedutora, a prostituta, a Babilônia. Mas nós temos um campo de batalha, em que nós já estamos lutando e talvez muitos não estão percebendo. O que me moveu muito nessas semanas foi começar a observar de uma forma mais acentuada alguns movimentos que estão sendo feitos dentro da igreja. Em determinado momento eu estava
lembrei de um amigo meu que era pastor em outro estado, e eu lembrei dele, em oração orei, mas eu não liguei. Aí, alguns dias depois, lembrei dele de novo, aí eu falei, não, vou ligar. Deve estar alguma coisa. Aí eu, conversando com ele, como é que você está? Era pastor numa igreja, no outro estado, e voltou para a sua cidade, mas não é mais pastor. Estou pregando 2 vezes por mês, mais ou menos, e... Gente, ele falando para mim, eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida, estou bem melhor do que eu estava antes. Aí eu fiquei assim, mas por quê? O que aconteceu com você naquele tempo que você agora está achando que você está melhor? Augusto, eu me tornei um profissional. O nível de exigência que as igrejas estão fazendo sobre os pastores, sem apoio, sem aliança, as pessoas estão debandando das igrejas. Eu comecei logo depois, apareceu um outro amigo meu também, com o mesmo problema que teve já um tempo atrás, e aí eu vejo que ele também, eu nem fiz tantas perguntas, mas quando eu tive a oportunidade de conversar com esse outro, ele falou, muita política dentro da igreja, eu não aguentei não, mas eu sei o que é essa carga, sabe, quando a gente está investido nisso, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E se os homens de Deus, esses 2 homens com quem eu conversei, são homens de Deus. Se os homens de Deus, eles não tomarem cuidado, eles se perdem. Mas eles se perdem, sabe como? Tem muito pastor morrendo aí. Tem pastor infartando, tem pastor entrando em depressão, porque naturalmente ele está confuso com isso tudo que está acontecendo, porque o modelo da igreja, ele não é o modelo de um exército, como deveria ser. Nós estamos enfrentando uma batalha, só que a igreja, em determinado momento, ela começou a pensar em número, e muitas pessoas começaram a entrar dentro da igreja, mas elas não querem compromisso, elas não têm coragem, elas não têm responsabilidade, e começa a cuidar das suas vidas, e infelizmente, irmãos, eu não estou falando isso para chamar atenção, chamando atenção, mas de uma forma carinhosa. Quando a gente começa a se voltar muito para nós mesmos, a gente se perde. E a gente começa a afundar numa areia movediça. Em determinado momento, você só vai sair de lá se tiver uma mão que te puxe. E a igreja, infelizmente, tem poucas mãos para puxar as pessoas da areia movediça. Sabe por quê? Porque poucas pessoas estão enxergando isso aqui como um exército de Deus. Nos Estados Unidos, a estatística em 2024 foi de 4.000 igrejas fechadas. No Brasil, nós temos visto mutações nas igrejas. As igrejas estão se adequando ao secular, né? Vamos ver como é que é essa cultura daqui, vamos dar uma assentada aqui para ver como é que a gente adquire mais ou alcança mais. Assim, não estou falando de uma forma ruim, não. Deixa eu tentar explicar melhor. A igreja está com boas intenções, mas talvez ela esteja buscando da forma errada, o que é um número ilegítimo. Então nós vamos ver igrejas infladas, cheias de gente, e pouco exemplo, pouca transformação. Pessoas que estão buscando a si mesmas dentro da igreja. Isso não é diferente de qualquer idolatria que se apresente por aí. Deserções. Sabe, nós encontramos, essa igreja já vai fazer 17 anos, quantas pessoas nós encontramos que saíram daqui? Essa semana mesmo eu encontrei um irmão e eu falei, poxa, não te vejo há tanto tempo, você está com algum problema, a gente pode ajudar?
Não, eu estava, mas está melhor agora. E eu virei para essa pessoa e falei assim: não se esqueça de tudo que nós te falamos. Rotatividade. A gente vê que as pessoas que chegam aqui chegam de outras igrejas e saem daqui e vão para outras igrejas às vezes. E o número parece que ele fica sempre o mesmo, mas são pessoas que infelizmente estão com a visão consumista da igreja. Ali não tem o que eu gostaria que tivesse. Vamos tentar aquela ali, porque aquela ali talvez tenha algo um pouco mais próximo. Chega lá, vai durar 2 anos, vai sair de lá e vai procurar outra. Porque o problema é a própria pessoa. Na verdade, nós estamos aqui para servir. Quando nós entramos nesse ciclo de autosserviço ou de consumo, a gente não sobrevive muito tempo. Então a gente está sempre procurando outra coisa. E a própria profissionalização da igreja. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui bem importante. Deus não quer só o seu dinheiro. Deus quer a sua vida. Eu falo isso com muito temor, porque essa igreja não precisa de dinheiro. Ela está cheia de dinheiro sem forma de gastar, porque não tem gente para trabalhar. E aí os poucos que tem, eu estava falando agora com um irmãozinho ali, ele já está num ministério, está no outro, com a outra responsabilidade, ele tem que avançar com isso aqui, mas ele também trabalha. Aí sabe qual é a solução que eu vejo? Poxa, vamos contratar gente. Mas se eu contrato uma pessoa, eu gero um profissional dentro da igreja. É errado? Não, não é errado. Mas eu deixo de dar oportunidade para você entregar a sua vida para servir. Porque eu sei que cabe dentro do teu tempo isso. Mas é o engano das rãs que está arregimentando um povo grandioso. Sabe para quê? Para a 7ª taça da ira. Sabe o que a 7ª taça da ira fala? Está feito. E aí acabou. A gente tem uma impressão de derrota. E eu só consigo alcançar essa impressão de vitória quando eu começo a ver o invisível. Eu me volto para Deus, eu estou vendo tudo dando errado. Eu estou olhando para as pessoas que às vezes não estão ajudando. Estou carregando isso aqui. Aí eu olho para Jesus e eu me esqueço, cara, que o fardo é dele. O jugo dele é suave, o fardo é leve. Olha, vinde aprender de mim. Aí eu me volto para ele e aí tudo fica leve. Mas ao mesmo tempo eu vejo que pessoas estão se perdendo nisso aí. Então, a gente quer que as pessoas se voltem para Deus. E essa é a guerra, é uma guerra de domínio. Eu tenho um território, um reino, é um reino da luz contra o reino das trevas. E eu estou vendo que o reino das trevas está avançando muito. E o reino da luz, ele parece estar estagnado. Eu estou lutando para manter o número e para não perder muita gente. Mas talvez eu olhe esse flagelo e eu veja, isso é uma preparação de Deus. Porque esses demônios, eles são uma permissividade do Deus Altíssimo para a preparação para a última batalha, que é a batalha do Armagedon, do Vale de Meguido. Que é o dia em que o Senhor vai voltar e vai nos levar. E aí, com um sopro da sua boca, Ele destruirá todos os reis, todos os maus. Só que fica o último aviso. Vigiem, irmãos. Deus precisa nos achar com vestes brancas. E eu te pergunto, você enxerga com seriedade essa guerra? Você se sente convocado a lutar? Essa convocação não é para pastores
profissionais, líderes. Essa convocação é para mim e para você. E eu posso contar o meu testemunho. Uma irmã falou outro dia: poxa, você já deveria ter sido consagrado a pastor há mais tempo. Por que não foi? Porque eu não quis. Porque dá medo assumir essa responsabilidade. Eu sei que muitas vezes parece que vai faltar tempo, mas não tem hoje prazer maior que eu tenha que não seja receber revelação do Senhor através da Bíblia, através da palavra dele direto para mim. E eu vou te falar uma verdade: o dia que eu assumi a responsabilidade, e talvez muitos aqui mais próximos já estejam sentindo isso, eu comecei a receber a revelação de uma forma muito mais abundante. Falei com irmãos aqui, vocês estão assumindo responsabilidade nos links, e talvez ainda não tenham um número, mas não se preocupem com isso, preocupem só com o Senhor, porque a revelação já está sendo derramada de uma forma diferente sobre a vida de vocês. Em que posição você está no exército de Deus? Como você se sente? Responsável? Tem engajamento, coragem ou com medo? Seja sincero. Eu acabei de falar um testemunho para vocês. Eu tinha medo. Me envolver, sabe qual é o maior medo que a gente tem? De me envolver com uma furada. Sabe aquele negócio que você entra no condomínio lá e te chamam para ser síndico? Você é o cara, você vai resolver esse problema todo. Aí você entra lá, começa a tomar na cabeça: ih, me arrependi, não devia ter entrado aqui. É exatamente esse medo que a gente tem na igreja. Mas nós estamos tentando, lutando, batalhando por algo diferente de tudo que a gente vê por aí. Não falo tudo, porque se eu achar que eu estou separado de todas as igrejas, eu também estou errado. O que eu influencio aqui, eu tenho que buscar influenciar outras. E a gente tem que procurar construir isso junto, porque isso para mim é uma das falhas que a igreja tem hoje em dia. A igreja está vivendo separada, cada um com o seu pensamento, cada um com a sua doutrina, cada um com a sua teologia. E nós estamos precisando nos levantar como guerreiros fortes, lutando por uma batalha que não é nossa, mas é do Senhor, e isso nos dá muito prazer e muita realização. E é o reino da luz contra o reino das trevas. Vai parecer que nós estamos perdendo, mas nós vamos ganhar. Aqueles que perseveram, continuem cada vez mais. Aqueles que estão com medo ou desistiram, retornem o quanto antes. Busquem a fé além da vista. Vocês vão ouvir muitas afrontas, e talvez a pior delas é quando você recebe afronta de gente dentro da igreja, porque a igreja, como eu disse, assim, as diferenças que a gente estabelece entre uma igreja ou outra, ou aqui dentro, é algo que já fala muito da nossa organização hoje em dia. Nós temos uma igreja um exército que recebe muito fogo amigo. Você sabe o que é fogo amigo? Você está na batalha e de repente uma pessoa sem querer está atirando lá no oponente, erra o tiro, acerta o amigo dele que está na frente. Acontece, mas não da forma que eu estou falando. Que as pessoas muitas vezes estão em rebeldia, estão lutando como filhos da serpente, não como filhos da mulher. E para terminar, eu vou ler Apocalipse 19, 11 e 18. A partir do versículo 11.
Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiram, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Esse é o banquete do nosso Deus, que nós vamos banquetear pela vitória eterna e derradeira. Amém? Quero orar com os irmãos. É com muito temor que nós precisamos ver que nós já estamos em guerra. Existem batalhas nessa guerra, uma, outra. Não esmoreçam, não cedam a posição, não retroajam, mas continuemos avançando para o prêmio, como Paulo falou, da verdadeira vocação do nosso Senhor, até o dia que Ele voltar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelas palavras, te agradecemos pela revelação. Senhor, eu sei que o Senhor já falou de manhã com a Vivian, através da Vivian, muito parecido com esse tema, e eu só posso entender que o Senhor está falando novamente. Agora eu te peço, Senhor, que essa palavra, ela entre nos nossos corações de uma maneira furiosa, Pai. Transforma a nossa mente para que não sejamos enganados. Muda, Senhor. Muda a nossa mentalidade, Deus. Muda para que possamos enxergar aquilo que o Senhor quer e nos investir nisso, Senhor. Nós queremos nos levantar como verdadeiros guerreiros teus nessa luta, porque nós sabemos que essa luta, se o Senhor quisesse, o Senhor já tinha acabado com o sopro da tua boca. Mas o Senhor está separando os seus e o Senhor está separando os outros. E que nós estejamos na seleção dos teus, Pai. Não há outro lugar em que queremos estar. Senhor, eu te peço isso para cada um aqui. E nos ajude, Senhor, a ajudar-nos uns aos outros, a nos ampararmos, a vivermos o melhor que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém. Nesse mesmo espírito, irmãos, vamos